Bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio do IBRAcast 360, o programa sobre temas de fronteira oferecido pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Neste programa, entrevistamos grandes especialistas a fim de tratar de questões controversas e tendências na área de interesse do Instituto, para ampliar os horizontes dos nossos ouvintes. Caros ouvintes, dando continuidade aos episódios do programa IBRAC 360, da quinta temporada do IBRAcast. O tema de hoje é Novos guias de análise de concentrações, desenvolvimentos globais e possíveis impactos no Brasil. E nossa convidada de hoje é a conselheira do CAD, Camila Pires Alves. Ela é mestre e doutora em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Desde 2013, é professora associada do Instituto de Economia da UFRJ e atualmente é pesquisadora do Grupo de Pesquisa em Direito, Economia e Concorrência, GEDEC, e leciona no mestrado e doutorado do Programa de Pós-Graduação em Economia, ambos da UFRJ também. Atuou como professora na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, entre os anos de 2010 e 2013, e Visiting Scholar na Washington College of Law, American University, entre os anos de 2008 e 2009. Trabalhou na Secretaria de Acompanhamento Econômico em 2005 e foi economista-chefe adjunta e economista-chefe do CAD entre 2011 e 2013. Camila, muito bem-vinda, uma honra tê-la aqui conosco no nosso programa, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Tenho certeza que o nosso bate-papo de hoje vai ser muito útil para todo mundo que estiver nos ouvindo. Eu sou Flávia Chiquito, diretora de Relações Institucionais do IBRAC. Estou acompanhada de Paulo Casagrande, que junto comigo é responsável pelo IBRAC 360. Hoje a gente também conta com a presença da entrevistadora convidada, Ana Batia Glenk, que é a coordenadora de atos de concentração da Diretoria de Concorrência do IBRAC e é sócia do Machado Meyer Advogados. A Ana Batia tem LLM pela Universidade de Chicago e graduação tanto em Direito quanto em Economia. Bom, pessoal, vamos em frente com esse episódio de hoje, que tenho certeza que promete bastante. É um prazer, conselheira, falar contigo. Obrigado por ter aceito o nosso convite, por participar e discutir esse tema tão interessante. Boa tarde, conselheira Camila, Flávia e Paula. É um prazer estar aqui com vocês hoje, ainda mais para falar sobre um tema tão atual e relevante para análise de atos de concentração, não só com a única mulher, mas também com a única economista do Conselho do Tribunal do CAD. Obrigada, gente. Eu que agradeço o convite. Fico muito feliz de poder dividir impressões com vocês e debater um pouquinho. Então, obrigada pelo convite, Flávia, Paulo, Ana. Estou à disposição para as perguntas. Legal, conselheira. Bem, acho que a gente pode começar tratando um pouco da experiência do CAD com o lançamento do Guia V, do V+, né, para análise de integrações verticais e fusões conglomerais, que foi fruto de um trabalho bem aprofundado da autoridade sobre as melhores práticas internacionais. Mais ou menos na mesma época, outras autoridades também se debruçavam sobre melhorias dos seus respectivos guias de análise de atos de concentração. No final do ano passado, por exemplo, foi lançado nos Estados Unidos uma versão atualizada do seu guia de análise de concentrações, né, o Merger Guidelines de 2023, pelas duas autoridades de lá, a Federal Trade Commission, o FTC, e o Departamento de Justiça, o DOJ, que trazem novidades importantes, como o tratamento mais explícito de mercados de múltiplos lados e impactos análise de possíveis impactos de operações de concentração nos mercados de trabalho. Em maio desse ano, a autoridade sul-coreana publicou uma nova versão do seu guia. E, já na Europa, os guias da Comissão Europeia não sofreram alterações, mas houve, sim, uma série de medidas publicadas pelo órgão em abril de 2023 para simplificar os procedimentos de análise de concentrações. No começo deste ano, a Comissão Europeia também publicou uma versão atualizada do seu comunicado, né, orientativo sobre definição de mercado relevante, que era um documento já bastante antigo, foi recentemente atualizado. Na sua visão, esses desenvolvimentos, que desenvolvimentos ou fatores têm levado tantas autoridades a ajustarem os seus respectivos guias de análise de atos de concentração? Olha, Paulo, eu acho assim, a gente tem uma
tradição que é natural de regulação, né, de política, que é uma tendência a revisar os guias, né? Os guias já passaram por processos de revisão. Então, esse movimento ele não é novo, mas acho que a gente consegue, claro, pensar no que dessa vez, né, suscitou essas alterações ou essa identificação dessas necessidades de alteração e discussões, né? E eu acho que provavelmente ele vem como resposta, né, a uma necessidade de adaptação das estruturas institucionais às mudanças econômicas e tecnológicas, né, e também a contextos econômicos e políticos que estavam, de alguma maneira, fazendo uma certa... levando a necessidade de alterações, né? Então, eu acho que, para responder a sua pergunta, a gente precisa primeiro entender quais foram essas mudanças, né? Então, quando a gente está falando lá no Merger Guidelines dos Estados Unidos, a gente tem algumas alterações em pauta, né? Tem a discussão da presunção estrutural, que foi muito debatida, tem a própria redução dos limites de HHI, tem a discussão da inovação, né? Da incorporação dos efeitos em inovação das fusões e uma avaliação de que é importante, em alguns casos, se migrar um pouco da análise estática para uma análise mais dinâmica. Tem a discussão da concorrência potencial, né, via aquisição, ou seja, a fusão como uma possibilidade de eliminar concorrentes que poderiam ser relevantes mais à frente, e aí reforçando a discussão dessa dinâmica concorrencial, né? Tem a discussão das plataformas especificamente, né? Então, o olhar de concorrência entre plataformas, dentro da plataforma, da substituição de uma plataforma por outra. Tem também a discussão da necessidade de rever e ampliar um pouco o escopo das metodologias de análise de delimitação de mercados relevantes. Então, uma ideia de que eventualmente seria necessária uma flexibilização desse conceito, especialmente também olhando para mercados, para plataformas digitais, né? E tem a discussão do mercado de trabalho, acho que são esses os principais temas. Também tem, como você bem falou, né, a discussão lá mais delimitada a mercado relevante na Market Definition Notice da European Commission, né? Eu acho, adicionaria, que essas propostas, elas não são revolucionárias no sentido de que elas estão, me parece, mesmo no contexto desses guias, substituindo completamente, né, as nossas ferramentas analíticas. Mas algumas ferramentas que a gente considerava importante, elas deixam de ser únicas nesses guias, né? Então, por exemplo, o caso do sniff test, né, do teste monopolista hipotético olhando só para preço, etc. Mas acho que o ponto central é que as alterações nesses guias, elas parecem estar motivadas por uma percepção de que você tem aspectos importantes da análise que não estavam sendo contemplados, especialmente em mercados específicos. Então, acho que o digital, pensando aí nos motivadores, para responder essa pergunta, né, o digital tem um papel importante nisso, né? Eu acho que ele trouxe à tona questões que já eram conhecidas nossas. Então, a gente que está trabalhando já há muito tempo já se deparou com questões como aquisições seriais, questões como concorrência potencial, questões como poder conglomerado. São questões que não são únicas e exclusivas do digital, mas eu acho que ele, de alguma maneira, a discussão desse tipo de mercado e das plataformas, elas trouxeram à tona um conjunto grande, né, de questões que estavam, de alguma maneira, deixadas um pouco adormecidas, inclusive pela sua complexidade de análise, né? Então, a gente tinha o nosso foco em preços, né, que não necessariamente indicaria que ela era inadequada, mas, eventualmente, o que eu acho que essas
jurisdições estão sinalizando é que esse enfoque para alguns mercados pode ser bastante insuficiente, né? Então, acho que são essas discussões que estão sendo propostas pelo digital. Mas eu acho que também tem alguns fatores de contexto econômico, tá? Então, tem um movimento de aumento de concentração, uma observação do comportamento das margens de lucro lá fora, do comportamento dos salários e também contextos políticos nesses países, também de discussão de geopolítica, né, que são contextos mais abrangentes do que necessariamente a discussão do digital. Eu acho que uma outra fonte de razão que é importante, que a gente ouve frequentemente ler, né, tem muita gente debatendo isso, né, lá fora e aqui no Brasil. Então, tem muita gente que diz que essa motivação eventualmente também pode ter vindo de uma percepção de que o antitruste se encapsulou, né? Se fechou e perdeu a sua capacidade de diálogo com outras políticas econômicas, outras políticas de Estado. Outra possível explicação também é sobre o próprio papel da economia, né? Muita gente discute que esse isolamento também se devia a um uso indiscriminado de testes e de modelos quantitativos muito sofisticados, econômicos e muito sofisticados, que não necessariamente se aproximavam ou se apropriavam da realidade dos mercados que estavam sendo analisados. Então, assim, tem uma ampla possibilidade aí de fatores sobre como conselheiro economista, né, como economista, sobre esse último ponto, acho que é importante a gente debater, sabe? Porque a gente tinha uma discussão antiga sobre isso, né? Não sei se vocês estão lembrados aí lá pelos anos... no final dos anos 2000, tinha uma discussão dos modelos de simulação, por exemplo, né? Eles tinham se tornado populares, a gente estava com muito mais disponibilidade de dados do que tinha na década de 90, por exemplo, como os dados de screen, né? Do próprio caixa de varejo, por exemplo, né? As próprias ferramentas computacionais estavam muito mais avançadas, e aí se tinha uma ideia de que esses modelos eram importantes, eles eram bastante intensivos em dados e também se apoiavam em hipóteses bem restritivas, mas lá naquela época, no final lá dos anos 2000, 2008, 2009, já se debatia sobre a adequação, se eles se adequavam, se eles se ajustavam à realidade dos mercados, se valia a pena, se não virava uma guerra de experts, né? Enfim, um debate amplo que tinha ali. Na revisão de 2010 do guia, também para contextualizar por que essas revisões são motivadas, né? Na própria revisão de 2010 vieram implicitamente, mas junto com ele, a ideia dos modelos UPP, dos testes, né? O UPP e os seus parentes, que são testes com hipóteses também por trás, mas são mais simples de calcular, e eles estavam propostos especialmente também com a ideia de filtro alternativo para o HHI, quando a gente estava falando de mercados de bens diferenciados, né? Então, basicamente, a gente tem uma ampliação do uso desses modelos, desses testes, dentro da análise de atos de concentração, mas, de alguma maneira, esses testes começaram, alega-se, né, a ter uma aplicação quase que indiscriminada, sabe? Como se eles fossem, enfim, adequados a qualquer situação. Então, acho que esse ponto também de vez em quando é trazido como um dos motivos para isso. Na minha opinião, eu acho que a gente tem que ir pelo caminho do meio, né? Então, assim, essa discussão do papel da economia às vezes vem como uma crítica ao conhecimento econômico, né? Como se, acho que se a gente vai partir para esse tipo de análise, então a economia não tem mais espaço. Ou o problema era como a economia se manifestava nas decisões. Eu acho que isso é uma bobagem. Eu acho que, na minha opinião, não tem nada de inútil, totalmente inútil, nem de super útil de maneira de uso indiscriminado. Na minha opinião, a gente tem que ir pelo caminho do meio. A gente tem que encarar o desafio que analisar atos de concentração assim a gente evitar dois extremos. Seja a gente ir para uma romantização acrítica das ferramentas econômicas, como se elas fossem resolver
o problema, que é sim um problema, uma dificuldade, que é tomar decisões com base em previsões, né? E fazer disso uma necessidade de ignorar a dificuldade e a complexidade de se olhar o próprio funcionamento dos mercados mesmo, né? Então, evitar essa romantização do tipo, o modelo vai resolver os meus problemas, eu não preciso ficar me debruçando sobre as complexidades dos mercados. E também evitar a ideia de que existe a demonização simplista do conhecimento econômico. Então, desconsiderar as contribuições significativas ao longo dos anos, as pluralidades de visões, acho que isso é muito importante, né? A ideia de que a gente pode encarar, talvez a grande beleza do econômico aqui é a gente ver essa diversidade, analisar essa diversidade de mercados que a gente enfrenta, né, diariamente na execução da política, cada um com a sua lupa correta, né, com a sua lupa econômica correta. Então, não acho que os modelos devem ser aniquilados, mas acho que eles devem ser usados quando adequados para os fins corretos e nos mercados corretos também. Agora, significa que a economia perdeu o espaço? Acho contrário. Acho que, para mim, o antieconômico é usar o mesmo teste de forma indiscriminada, sem se atentar para os fatores que determinam a dinâmica competitiva. Se a gente for pensar assim, o que a economia vai dizer sobre um determinado mercado? Como é que ela pode ajudar no exercício preditivo? Ela vai ajudar, se a gente está olhando a inovação, então será que a gente não tem que olhar uma determinada teoria econômica que se debruça sobre os aspectos da inovação, o que determina a inovação, o que faz um mercado ser mais ou menos inovativo? Se a gente está olhando para bens homogêneos, qual o problema? A gente pode, de fato, olha para o HHI com mais atenção, faz uma avaliação, usa um modelo de Cournot, né? Então, assim, eu acho que a gente também tem que tomar um pouco de cuidado com as discussões muito extremadas aí no debate, mas acho que o debate está indo por um caminho que é importante da gente fazer. Eu acho que o caminho, de novo, é não ser radical e relembrar a máxima do antitruste, que a análise é caso a caso, e o nosso desafio é chegar na melhor decisão possível, mais próximo da realidade que a gente conseguir. Então, eu acho que a gente está nesse processo de avaliação e de proposições de alterações, mas, no final, eu acho que a gente tem que olhar para as nossas diferenças também, né? Então, a gente tem que lembrar que essas propostas estão sendo feitas em outras jurisdições e que a gente aqui tem as nossas especificidades. Uma especificidade, por exemplo, no caso de atos de concentração, é que, na maioria das vezes, o julgamento final, a decisão final é do tribunal, né, do CAD, que é um tribunal especializado. Então, a gente tem menos aquela pressão que tem nos Estados Unidos, por exemplo, de convencimento de corte, né, de juiz. É diferente, são necessidades diferentes. Então, tudo isso a gente tem que ponderar, mas eu acho, sim, que a gente precisa, sim, tomar decisão com base na nossa lei, nas nossas especificidades, e a gente precisa ficar atentas às alterações que estão sendo propostas lá fora, mas nada no sentido de impedir da gente avançar, aprimorar e discutir. Excelente, conselheira. Obrigada por esse panorama e também por esse ponto muito relevante, que é realmente ver a nossa realidade aqui no Brasil, né? E como esses guias e tudo que está sendo discutido lá fora pode ser aplicado aqui, de que forma. Eu vou até pegar esse gancho para tratar de um tema aí que é central na análise de atos de concentração, que é a definição de mercado relevante. Então, como definir quais produtos e serviços fazem parte, não fazem parte daquele mercado relevante, que é basicamente a caixinha onde vai ser feita, de onde vai partir toda a análise depois do ato de concentração. Na Europa, o comunicado sobre mercado relevante da Comissão Europeia não altera o conceito fundamental de mercado relevante do produto geográfico, como todos nós aqui o conhecemos, mas ele reflete e incorpora metodologias que já foram testadas e adotadas pela Comissão Europeia para analisá-los. Por exemplo,
Se antes o teste do monopolista hipotético era o teste predominante para a definição de mercado relevante, agora a comissão reconhece o seu uso limitado em mercados em que o preço não é o principal parâmetro de concorrência ou em mercados com muita inovação. Quando o mercado tem essas características, passa-se a relativizar o teste do monopolista hipotético e a reconhecer outros parâmetros que são igualmente válidos para essa análise, como as características do produto, o seu uso pretendido e as preferências dos consumidores em geral. Praticamente ao mesmo tempo, do outro lado do Atlântico, o professor Shapiro publicou um artigo sobre as Merger Guidelines dos Estados Unidos. E nesse artigo, ele argumenta que o novo guia nos Estados Unidos rebaixa o papel do teste do monopolista hipotético em relação à versão anterior do guia, que via esse teste como o único método de definição de mercado relevante. Na visão do professor, esse novo papel do teste, que vem lá em 4º lugar na lista de métodos de definição de mercado relevante, é um erro grave, que pode vir a enfraquecer o controle de concentrações, principalmente horizontais. E ele explica que esse teste, além de bem estabelecido, é muito usado pelas autoridades para definir mercados relevantes mais restritos do que aqueles mercados que geralmente são propostos pelas partes em uma operação. Então, aparentemente, o teste do monopolista hipotético está perdendo seu papel de único, principal método analítico para a definição de mercado relevante nessas jurisdições. Essa observação faz sentido? Como a senhora vê esse desenvolvimento? Isso, de alguma maneira, pode afetar ou até já afetou a análise de atos de concentração no Brasil? Sim, eu acho que a gente tem uma discussão atual, né? Enfim, acho que o mercado relevante está sendo discutido. Acho que, como a gente conversou antes, né, que a discussão de mercados digitais, de mercados inovativos, até a questão de sustentabilidade, trouxe à tona novos e velhos desafios analíticos. Então, a inovação, por exemplo, é um desafio velho. Me lembro de 20 anos atrás, falar, bom, mas nesse mercado é muito inovativo, tem que olhar, será que a fusão não altera os incentivos a inovar? E eu me lembro de ouvir também, não, deixa isso para lá, isso é muito complicado. Vamos olhar para preço, que é o que a gente tem agora. Então, acho que esse é um desafio velho, né? Não é exclusivo do digital. A discussão da sustentabilidade é mais novidade, né? Mas o fato é que em muitos mercados a gente já tinha essa ideia, quando a gente analisava, né, de que outros atributos que não preço eram variáveis de competição relevantes, né? Isso aparecia em vários mercados. Segurança, reputação, isso aparecia com qualidade, né? Isso aparecia com frequência. E a questão é que, naquelas situações, o preço era também uma variável relevante. Talvez, eventualmente, não fosse mais relevante em alguns mercados, mas era também relevante. Quando no digital aparece o tal preço zero, eu acho que a crise meio que se instala de uma maneira mais drástica, vamos dizer assim, né? E aí, como é que a gente faz, então, a definição se o preço não é a variável competitiva aqui? E aí, assim, de novo, eu vou pela opção do não radical, né? Eu acho que o teste é útil em muitos casos e ele é insuficiente em outros. Acho que é bom que isso seja aceito e discutido. Acho que a gente vai ter oportunidade de ter múltiplos pensando globalmente, né? Claro que tudo aqui eu estou falando pensando na minha opinião individual, né? Não, tudo isso é decisão de conselho e isso é um processo. Mas olhando, Camila, olhando a perspectiva do que está acontecendo lá fora, eu acho bom que esteja sendo discutido, né? O olhar do Market Definition Notes, que é olhar para permitir definições mais flexíveis de mercado relevante, que captem a dinâmica competitiva dos mercados, permitir outros parâmetros que não preço, né? Inovação, sustentabilidade, eficiência dos recursos, durabilidade, segurança. Por exemplo, como pede as plataformas digitais, a ideia de que existe concorrência imediata nesses mercados, mas também uma concorrência potencial, né, para esse olhar dinâmico que a gente estava falando há pouco. A discussão de se permitir uma aplicação mais prospectiva, considerando alterações transitórias, né, que a gente pode estar
enfrentando transições estruturais que afetem as dinâmicas tanto de oferta e de demanda de alguns mercados que estão sendo definidos, né? Olhar essa dinâmica, uma delimitação que permita olhar a dinâmica competitiva entre plataformas, dentro das plataformas, a atenção aos ecossistemas. Então, tudo isso está dentro de um conjunto de medidas que necessariamente conversam com a delimitação de mercado relevante, né? Agora, lidar com tudo isso implica permitir uma certa flexibilidade, mas manter um rigor e uma previsibilidade. Agora, eu acho que quanto mais vai se fazer lá fora, né, quanto mais o antitruste for andando por esse caminho, mais ele vai se aprimorar, né, a forma analítica, e mais se gera previsibilidade. Então, acho que a gente também vai aprender quando que o teste é diferente e quando não é, né? Então, o desafio, para mim, vai ser no futuro, né? Olhando com um olhar assim no futuro. Vai residir em criar uma integração harmônica entre esses métodos tradicionais, né? Como o teste do monopolista hipotético, como você bem disse, com essas novas abordagens que estão sendo propostas para capturar essas particularidades dos mercados inovadores, dos mercados digitais, dos mercados que sejam mais dinâmicos, né? Então, a gente está indo, assim, imagino eu, por um caminho mais de ampliação de um repertório metodológico e não numa substituição completa, né? Eu acho que o CAD vai ter, quando quiser, flexibilidade para usar diferentes metodologias. Agora, obviamente, toda essa flexibilização, se for um dia adotada, tem que ser realizada com um olhar atento para as particularidades nossas, institucionais, mas também para as particularidades de cada mercado. A discussão da inovação é uma discussão interessante, porque talvez ela seja assim, o exemplo mais gritante da dificuldade de se delimitar mercado relevante usando o teste monopolista hipotético em preço, né? Muitas vezes a gente escreve, inclusive, um artigo em coautoria com o Marcos Gira, que é professor da UF, um dos artigos da tese dele, inclusive, que vai discutir isso, né? Como é que, eventualmente, em mercados intensivos de inovação, no fundo, você vai precisar olhar para o mercado de inovação, né? Olhar para o mercado em que existem produtos que não estão lançados, que vai estar, de alguma forma, indicando uma concorrência futura, e, obviamente, isso é muito desafiador, né? Pode ser essencial em mercados altamente inovadores, tende a ser mais fácil de se analisar quando você está olhando mercados intensivos em P&D com fases de inovação, pipelines, né, que a gente chama bem definidas, mas, enfim, ainda assim, esse é um desafio, né? Colocar isso em prática é desafiador. Agora, quando a gente chega numa situação em que você avalia o mercado, você considera que a capacidade de inovar e que a competição por inovação ela passa a ser a variável mais relevante, tão relevante quanto a capacidade de aumentar preço, talvez seja importante a gente partir para uma discussão em que, no contexto da inovação, a gente precisa olhar, por exemplo, para quais são as firmas que são capazes de inovar naquela direção, né? Como é que elas estão ali representadas ou participando ou atuando naquele mercado, né? Mas, de novo, acho que são desafios. Acho que a delimitação do mercado relevante segue muito importante. Me lembro também na época das discussões das estimações de demanda estrutural, né? Muita gente dizia, quando você faz a mudança de simulação, quando você estima demanda, você não precisa mais delimitar mercado relevante. Eu sempre fui contra. Eu acho que quando a gente faz o exercício de delimitação de mercado relevante, a gente se propõe a analisar quais são as dimensões concorrenciais relevantes. A gente quer, se a gente não está, a gente pode chamar de mercado relevante ou disso, né, de dimensões concorrenciais relevantes no limite, se a gente quer ser super flexível, não acho necessário, mas enfim. Quando a gente faz esse exercício, a gente discute como é que implicitamente funciona o mercado, né? Como é que a gente avalia os players, quais players estão dentro, estão fora, quais são as relações de substitutividade, como é que a demanda converte oferta, quais são os atributos relevantes de competição. Então,
Eu acho que esse exercício, ele segue muito importante. E, de novo, o repertório parece estar aumentando, o repertório analítico e cautela e um olhar para a realidade específica do mercado vai seguir sendo muito importante. Bom, conselheira, dando continuidade aqui às perguntas, eu queria pegar um gancho na sua fala, que é sobre os desafios velhos e novos, como você mencionou. E aí, pensando num passado não muito distante, era uma novidade enorme falar de mercado de dois lados e efeitos de rede. Hoje em dia, mercados digitais e plataformas multilaterais são cada vez mais comuns, não é? A gente não está falando mais de uma novidade e, ao que tudo indica, vieram para ficar, né? Um caminho sem volta. E, nesse sentido, o Guia Norte-Americano para Análise de Concentrações, que foi editado em 2023, ele dedica uma sessão inteira a fusões que envolvem plataformas multilaterais, né? Em que sentido esse tipo de plataforma poderia prejudicar a concorrência? E ele explica ali que será considerada a concorrência entre plataformas, a concorrência em uma plataforma e a concorrência para deslocar a plataforma. Por sua vez, de acordo com o Merger Assessment Guideline de 2021, editado pela autoridade britânica, o CMA, em fusões envolvendo plataformas de múltiplos lados, cada um dos lados da plataforma pode ser considerado separadamente, ou pode ser avaliada a competição geral entre plataformas, o que depende de fatores como a dinâmica competitiva no mercado, condições de competição, existência de barreiras e rivalidade e efeitos de rede. E, além disso, outros guias aí vêm surgindo por outras autoridades, entre elas a autoridade coreana. Ela editou um guia, o guia vai ser revisto para incluir a apreciação de efeitos de rede na sua análise de potenciais efeitos anticoncorrenciais em fusões. Então, nesse sentido, conselheira, a gente tem o guia V+, aí editado pelo CAD, mas esse guia não endereça esse assunto especificamente, né? Ele até lançou, o CAD, recentemente, o caderno sobre mercados de plataformas digitais. Eu queria te ouvir um pouco, né? Até que ponto essas discussões sobre plataformas e tudo que vem acontecendo em outras jurisdições, elas podem ser úteis para o CAD, na análise que vai ser realizada pelo CAD, em casos de fusões, envolvendo plataformas multilaterais, em que medida isso vai influenciar a análise aqui realizada no Brasil? Ótimo, obrigada. Eu acho que quando a gente fala da crescente relevância, né, das plataformas multilaterais, dos mercados digitais, eu acho, assim, parece claro, acho que a gente já chegou nesse ponto, né, que a gente está diante de uma mudança estrutural até no sistema econômico, né, que demanda novas abordagens regulatórias. Então, a ideia de que a gente tem uma situação em que os efeitos de rede podem ser amplificados, o poder de mercado pode ser transbordado, né? Enfim, são questões que levantam preocupações muito mais amplas sobre o bem-estar do consumidor. Se faz discussão sobre segurança, sobre privacidade, etc. Né? Quando a gente pensa sobre a posição do CAD, né, no contexto da tomada de subsídio, eu acho que a gente percebe que essa questão vai muito além da simples adequação legal, né, daquilo que é preciso resolver sob o ponto de vista do nosso aparato legal. Eu acho que é uma oportunidade de reavaliação do papel do Estado na promoção dos mercados mais dinâmicos, mais competitivos. Né? A gente ouviu muita discussão em torno do se regular anti-inovação, então acho que isso não faz nenhum sentido. Soa até estranho pensar a ideia de que regulação necessariamente é contra inovação. O que se tem, sim, é uma concepção de que é importante rever o nosso aparato institucional para dar conta dessas questões, assim como também é importante fazer isso levando em consideração
que a gente precisa, sim, de mercados dinâmicos e inovativos, né? Que essa dinamicidade, né, se a gente pode dizer assim, esse dinamismo e essa inovação tem que permanecer, né? Agora, as questões que aparecem, a gente já levantou ao longo dos últimos 2 anos, né? 2, 3, 4, até. Já tem tempo que a gente está fazendo o diagnóstico dos mercados digitais e das plataformas multilaterais, né? Então, a gente já chegou num ponto em que a gente reconhece que existem falhas que emergem, né, desses mercados, que são tanto funcionais quanto distributivas, que não se enquadram nas falhas tradicionais que a gente conhecia dos mercados regulados, que a gente está diante de fenômenos como efeito de rede, concentração de dados, as dinâmicas de tombamento, enfim, questões que, quando não são endereçadas de forma preventiva, elas podem não só comprometer a concorrência, mas também o próprio processo de inovação, né? A gente também tem ciência de que a gente, quando eu estou falando, nós da comunidade e as jurisdições que estão fazendo essas discussões que você relatou, né? Que as métricas tradicionais, como participação de mercado, não nos ajudam necessariamente, né, na avaliação desses mercados. Então, a gente tem externalidades e efeitos que ressoam em múltiplos níveis da economia, e a gente tem discussões como o poder da detenção de dados e da interconectividade em questão, né? Agora, essas características, quando levantadas, no final das contas, e esse é o diagnóstico da contribuição do CAD na tomada de subsídio do Ministério da Fazenda, né, é que elas contribuem para uma avaliação de que a análise ex post sozinha ela é insuficiente em alguns casos, né? Então, em alguns casos, como, por exemplo, é o caso dos definidos gatekeepers, né, é importante que se tenha uma regulação preventiva, né? Mas nem toda plataforma é gatekeeper, nem tudo é gatekeeper, né? Então, os desafios do digital, eles vão continuar esbarrando, mesmo que se a gente tiver um aparato regulatório transformado, vamos dizer assim, né? Os desafios vão continuar esbarrando no nosso fazer tradicional exposto, né? Então, se mantém questões como as discussões das aquisições seriais, da concorrência potencial, da possibilidade de eliminação de concorrência potencial, a discussão de poder conglomerado, como você falou, né, a concorrência entre plataformas, na plataforma, enfim, necessariamente esse processo se reflete num esforço das autoridades em ajustar não só a visão, como os instrumentos analíticos a esse novo ambiente competitivo, que é muito, muito mais fluido e complexo, né? Então, acho que o que a gente está vendo hoje é um esforço claro para repensar esses conceitos, essas abordagens, à luz dessa transformação digital que a gente está enfrentando. E, de novo, acho que o objetivo é garantir, né, sempre, né, qualquer decisão que se tome tem que ser na direção de garantir que, mesmo em um ambiente altamente dinâmico e inovador, a competição continue sendo preservada de forma a beneficiar consumidores e promover a inovação a longo prazo. Acho que essa é a direção, né? Conselheira, agora olhando um pouquinho para o guia norte-americano para análise de concentrações de 2023, esse guia ele inclui discussões sobre possíveis danos ao mercado de trabalho decorrentes de fusões entre empregadores que competem por talentos. Ele também dá destaque à possível análise do efeito cumulativo das aquisições em série, as serial acquisitions, que a senhora tratou inclusive há pouco. Essas questões podem acabar influenciando a análise de fusões em outras jurisdições como o Brasil? Acho que é uma boa questão. Pensando na questão das aquisições seriais, se a gente olhar isso, tirando o olhar regulatório, pensando no âmbito da análise ex post, né?
Eu acho que o grande desafio, além da questão dos critérios de notificação, é da autoridade ter ciência, né? Identificar o ponto em que essa sequência de aquisições começa a transformar a estrutura de mercado num ponto em que potencialmente a concorrência se enfraquece, inclusive até de uma maneira irrecuperável, né? E eu acho que para fazer isso, necessariamente, e aí eu acho que a grande questão é identificar em quais mercados, né, a gente precisa de uma espécie de vigilância, de um monitoramento, né? Eu acho que essa discussão, inclusive, ela é uma discussão que eu estava falando, né? Ela não é necessariamente, ela não é específica do mercado digital, né? Você pode ter um mercado super tradicional, com bem super padronizado, em que você tem, eventualmente, discussões de aquisições seriais, né? Agora, a discussão do mercado de trabalho, outra preocupação central lá do Merger Guidelines, como você falou, dos Estados Unidos, né? Envolve, acho que, fenômenos múltiplos, né? Envolve o impacto das fusões sobre a competição, por exemplo, competição por talentos, envolve risco de formação de mercados de trabalho altamente concentrados e envolve avaliar risco de monopsônios, né? Essa discussão, se a gente conversar com um economista fora do antitrust, ele vai achar uma discussão super razoável. É claro que quando a gente aplica para a nossa realidade, né, se a gente vai para esse caminho ou não, não é tão trivial assim, né? Mas eu acho que o que o Merger Guidelines dos Estados Unidos está considerando, né, é que não necessariamente os impactos vão ser simplesmente só sobre os consumidores, mas eventualmente os impactos das fusões também podem ser sobre o mercado de trabalho, sobre os trabalhadores, né? O que até pouco tempo era ignorado. No Brasil, se você me perguntar a minha posição, eu não tenho posição autônoma sobre isso, assim, sobre incorporar ou não esse aspecto. Até porque eu acho que essa não tem que ser uma posição autônoma. Mas eu acho que a gente, em algum momento, vai debater, né? Vai precisar debater, eventualmente vai precisar debater essas discussões, inclusive porque a gente tem pesquisas que reforçam a correlação entre concentração e deteriorização das condições de trabalho. Enfim, o Brasil é um país em que a disparidade salarial e as condições de trabalho variam muito entre regiões, entre setores. Acho que tem um campo a ser explorado. Talvez até um campo acadêmico, né? Inclusive. Mas eu acho que tanto essa questão das aquisições seriais quanto a discussão dos impactos das fusões, né, sobre os mercados de trabalho estão num processo de maturação, inclusive lá fora. E ainda que a gente esteja começando a explorar essas questões, eu acho que tem uma clara tendência de que essas discussões ganhem espaço nas análises, né? O desafio, de novo, é a gente garantir que essas discussões internacionais se adequem, sejam adaptadas às nossas especificidades, né? Sem perder de vista os princípios fundamentais da política de defesa da concorrência, e imaginar que a gente, fazendo isso e fazendo com cautela, vai estar seguindo para uma política mais completa e mais equipada. Perfeito, conselheira. Acho que é interessante notar que há vários fatores que podem ser identificados nas suas respostas, como fatores importantes que informam, de alguma maneira, essas discussões de novos guias no exterior. Nós temos relevância crescente de mercados digitais, nós temos novas ferramentas analíticas que surgem, por exemplo, para discussão de mercados relevantes, nós temos discussões envolvendo temas que, como a senhora acabou de comentar, não são nenhuma novidade. Há economistas em outras áreas, como, por exemplo, o mercado de trabalho, que sempre foi tratado na teoria econômica, mas para o antitrust
é uma discussão de alguma maneira nova e agora que está sendo discutida, inclusive na análise, né, não só de condutas, mas também na análise de atos de concentração, como informa o guia americano. Então, diante de tantas novidades, tem algum desses fatores ou algum desses componentes desses guias recentes e materiais recentes que estão sendo elaborados, desenvolvidos, divulgados em outras jurisdições, que a senhora acredita que poderiam vir a impactar as análises de atos de concentração no Brasil? Quais seriam esses e de que forma isso poderia vir a acontecer? Essa, sem dúvida, é uma pergunta desafiadora, né? Acho que a gente tem uma responsabilidade institucional, enfim, eu tenho uma responsabilidade institucional, um cuidado para te responder, mas pensando aqui com a cabeça da Camila, né? Eu acho que a gente está diante de uma oportunidade, eu vejo assim, sabe? A gente está diante de uma oportunidade para refletir profundamente sobre o que dessa discussão a gente quer aproveitar, né? O que se aplica ao nosso contexto. De novo, eu acho que a gente tem que evitar posições radicais e também acho que a gente tem que evitar incorporar soluções que eventualmente são mais adequadas a outras realidades, né? Realidades econômicas, realidades jurídico-institucionais, né? Então, acho que a gente tem discussões valiosas sobre inovações. Eu estava dizendo há pouco, né? Se a gente falasse sobre isso 20 anos atrás, eu sei a resposta, deixa isso de lado, isso é muito difícil, muito complicado, né? Vamos fazer o nosso feijão com arroz que ele dá certo. Mas se a gente quer uma economia, né, pujante, uma economia inovadora, uma economia moderna, se a gente quer progresso tecnológico, né? Então, a gente tem determinados atributos e efeitos, por exemplo, efeitos dos atos de concentração que a gente não pode simplesmente, se eles existem potencialmente, se a gente quer seguir nessa direção, a gente não deveria evitá-los, né? Então, eu acho que a gente está diante de uma oportunidade. Agora, de novo, sempre de maneira cuidadosa e crítica, sem radicalismo, olhando para as discussões internacionais, mas pensando nas nossas especificidades, né? Entendendo que nossa economia tem as nossas peculiaridades, mas que sim, a gente precisa sim amadurecer, incorporar avanços, discutir e caminhar para um aperfeiçoamento do nosso aparato institucional, do nosso ambiente regulatório e, no final das contas, do nosso ambiente econômico. Bom, conselheira, a gente está chegando ao fim aqui do nosso episódio, mas eu gostaria de ressaltar que foi muito bom te ouvir. Esse é um tema muito desafiador, você trouxe aqui diversos pontos desafiadores que não só o CAD, como qualquer autoridade mundo afora tem pela frente. E tenho certeza que ainda tem muita coisa em aberto, né? Mas que abriu aí um espaço para a gente refletir. Vai ser muito útil para todo mundo que estiver nos ouvindo, principalmente nesse momento, né, que o CAD tem um protagonismo aí, foi indicado pelo Ministério da Fazenda como a autoridade a ser a reguladora de mercados digitais, então um tema que a gente falou bastante aqui hoje. Então, muito bom, queria te agradecer e também fazendo uso aqui das palavras da Ana Bhatia no início, de que é muito bom para nós mulheres ser representada por uma economista mulher no Conselho. Então, muito obrigada. Imagina, gente, eu que agradeço. Eu acho que esses espaços são super interessantes e super poderosos, inclusive. Acho que a gente está num processo de se apropriar das discussões e, enfim, trazer debates construtivos, né? Enfim, e contem comigo para isso. Acho que a gente tem, nos nossos anos, muitos anos de dedicação, a gente tem um compromisso e até uma relação de afeto nesse processo de construção que eu tenho certeza que está em vocês e em mim também. Então, acho que a gente só ganha. Como único homem do painel, fico contente de fazer parte e contribuir com esse momento. Muito obrigada, conselheira. Obrigada por nos acompanhar. Não perca o próximo episódio, em que conversaremos com mais um expert sobre questões instigantes da atualidade. Até breve!